Ó, pergunta. Sou fã e acompanho o Partiu Obra. Dá uma dica aí pra gente que está querendo empreender, Matheus. Sei que você partiu do zero. Tem como dizer alguns desafios que enfrentou e ainda mais o que temos planejado para 2023? Caramba, que pergunta, hein? Entendeu a pergunta, Obra, Letícia? Se vira. Tá está muito por bom. vir. É muito bom. Eu vou dizer o seguinte, Partiu Obra... Vamos não dar spoiler já. Partiu Obra foi o seguinte, da bicicletinha, visitando obra de bicicletinha, a de fato realmente conseguir construir. Barra Forte? Barra Forte, era aquela... Não, não era. Era uma não Caloi 10. Poxa, pelo menos era um bom, né? Mas assim, dentro da nossa conversa, empreender hoje, persistência, bastante loucura, e vou colocar um ponto aqui, acreditar no que tu faz. A minha virada de chave foi no momento que eu estava quebrado, moído, o meu sócio acabou, a gente terminou na sociedade, era um sócio investidor, eu não tinha condição de continuar, não tinha como fazer, não tinha solução, cara. De fato, eu olhava assim, sabe quando você fala, poxa, no final do túnel ele tem uma luz. Não tinha, a luz estava apagada. Se a gente não se cuida, às vezes pode vir uma depressão, pode vir uma ansiedade, pode vir coisas que realmente acontecem. Mas eu tive o start de falar, cara, construir é o que eu sei fazer. Eu não estou brincando com construção civil. Construir é o que eu sei fazer de fato. E eu faço bem isso. E aí eu falei, cara, eu vou procurar uma maneira de reiniciar. E encontrei. Encontrei fácil, foi da noite pro dia? Não, não foi. Mas foi determinação. Eu peguei, assim, a minha rede de relacionamentos, que aquelas pessoas estavam ao meu redor, e comecei a divulgar. Cara, eu trabalho com moção. Um pegou. Naquele que pegou, eu agarrei. E aí, a partir do momento que eu agarrei aquela oportunidade que foi me dada novamente, estamos aqui hoje, eu e a Carol, dizendo para vocês que não foi fácil, mas tem valido muito a pena. Muito a pena. Assim, eu não sou de me emocionar com nada, mas assim, se todos nós aqui, se a gente olhar para trás, cara, o início é muito difícil. Quantos anos você falou? 10 anos. Dor 10 física, anos. né? A Não dor é só dor mental, dor física que você sente. Quando eu falei que aquela pessoa, aquele seguidor, aquele cara lindo e maravilhoso, falou que eu vendo facilidades, né? Gente, ia acompanhar uma obra de bicicleta. Esse foi meu início, cara. Acompanhar uma obra de bicicleta, chegar num canteiro de obra lá e nem saber como que ia fazer, poder pagar, poder construir, e vai, e deve, sabe, a persistência. E hoje, no país que nós vivemos, é difícil, né, cara? Porque, assim, o imposto, as dificuldades, é o nosso sócio majoritário, né? Leva muito, né? Sem ter retorno, né? Sem falar de política aqui, mas é muito difícil. Então, assim, determinação, cara, acreditar em você. Vocês acreditaram em vocês. Vocês não vieram do nada. O maracutaia, brotou ali. Não. O Zago aqui, eu conheço a história de cada um. A gente é amigo aqui hoje. Hoje a gente pode dizer, a gente está aqui entre amigos. Então, a Ana e a Isa, persistência, o Zago também, o Pedro, a Janaína, até os meninos do Colo na Ideia, o Henrique, o Rafael Henrique. É persistência, velho. Acreditar no que tu está fazendo. Tu está vendo brigadeiro? Vende o melhor brigadeiro que tem. Exato. Persiste, acredita que nada... Meu pai sempre me ensinou isso. Nada nem ninguém se sobrepõe a um bom trabalho. Vai lá, no pica-pau. E também, assim, por exemplo, eu falei para o Matheus que eu sempre fui muito a pessoa do medo, entendeu? Porque, assim, o medo atrapalha muito a gente de empreender. Então, eu precisava, assim, que ele acreditasse em mim e ele também precisava que eu acreditasse nele, que a gente se apoiasse. Porque senão fica aquela história, é louco, essas doidas aí, o que estão fazendo, né? Mas, assim, é importante. Por isso que, normalmente, quem empreende tem sócio, tá junto. E a gente tá falando de família, né? É melhor, sim, porque você confia mais nessas pessoas, né? E se não fosse o Matheus, por exemplo, acreditar em mim, porque eu tinha medo. Eu sabia projetar, mas eu falei, o que eu vou fazer lá na prefeitura? Então, nessa mesma chance que ele agarrou, eu fui junto. Eu falei assim, você deixa eu fazer o projeto da prefeitura? Só que eu não sabia fazer. E aí eu fiquei com medo também. Deixa eu fazer, mas sem saber fazer. Sem saber fazer. Eu pedi pra ele, daí ele falou assim, tá, mas e aí, como é que você vai fazer? Eu falei, não, deixa comigo. Eu também fui na minha rede de relacionamento, tinha uma amiga que sabia que era arquiteta, perguntei, você já fez aprovação? Ela, assim, já, umas 2 aí. Eu falei, será que você não pode aprovar uma comigo pra mim ver como é que é? E foi na parceria, ofereci pra ela, porque pra ela ia ser mais metro quadrado, que ela ia incluir lá no currículo dela. E ela aceitou. E foi isso. Aí foi a primeira vez que eu fiz.
mas porque ele acreditou, porque ele, né, tipo assim, permitiu que, assim como ele ganhou uma chance, ele também me deu uma chance, e a gente foi indo, foi descobrindo, deu o maior problemão esse projeto, porque era o primeiro meu, né? E aí o medo toda vez vinha, e o Matheus ia me falando, Carol, talvez você não foi tão preparada para isso, de lidar com esses medos que o empreendedorismo bate de frente com você, mas calma, todo problema tem solução, a gente só precisa achar. E certeza você aprendeu um monte nesse problema, né? Eu aprendi muito. Tipo assim, cada problema que acontece hoje, até hoje acontece alguns problemas, só que hoje eles não me apavoram mais. Quando acontece um problema numa documentação, eu olho aquilo ali, Busca sair. tá bom. Agora eu tenho parceiros, eu tenho pessoas que me dão consultoria. E aí eu falo assim, então tá, é assim que resolve, é assim que vai fazendo. Então eu digo para as pessoas que é legal elas acreditarem em si mesmas e contarem com pessoas que também acreditam nelas. Poxa, essa força é fundamental, porque tem hora, se você tá sozinho, se você não tem um sócio que, deixa comigo que eu aguento agora, você desiste. Porque é muito cíclico. Às vezes tá bombando, de repente tudo começa a dar errado, você fica desanimado, você não tem uma pessoa do seu lado para falar, continua aí. E vem uma pessoa que fala, larga a mão. Porque depende muito quem... É muito chato. Tem isso, poucas né? pessoas que vão Tem falar, gente- não, vai, dá seu sangue pra sempre, você vai na hora Então, do quando você certo. tem um O que eu sócio ia certo, cara, falar você... também te às bota pra vezes, cima. cara, ao mesmo tempo que você tem que escutar muito as pessoas, às vezes você também tem que tampar o ouvido e só Também. vai, né, cara? Tem que Gente, filtrar. quer ver Você uma coisa tampa o que ouvido eu e odiava vai, muito? segue. Segue a sua, né? Eu tinha bicicletinha lá, né? Aí eu fui e comprei um carro. Lembra até hoje, uma Montana 1.8 Conquest. Passava de 100 por hora, o vidro começava... O ar-condicionado parava de funcionar. Sabe? Aí a gente parava, que ela aquecia. Cara, Você comprou no leilão? e sabe, cara... Comprou pra ir namorar. O que assim me corroía Pra por chegar de dentro... carro. O que me corroía é o seguinte... tudo que eu conquistei, desde lá de trás, as más línguas falavam assim, fulano deu isso pro Matheus. Você foi o sócio do Matheus, deu pra ele. Aí você foi o pai do Matheus que bancou pra ele. O pai da Até hoje, Carol. não é assim? Gente, Meu pai que dá tudo. Cara, isso não dá uma... Vamos? Nada, Deixa eu nada é Tá bom, Isa. meu pai. Tá bom. Chegou num ponto, eu falei, mano, então tá bom, meu pai é o Silvio Santos, ele me deu a Campo Grande inteira, eu Quis vou me conseguir dar esse tudo. carro aqui pra eu aprender, porque ele não quis me dar o melhor. Não é absurdo? Então, assim, eu vou falar aqui bem... É aquela câmera ali? É aquela ali. Aquela ali. Aquela ali. Fala pra você. Vou falar aqui, ó. Vai empreender, pega a mundiça do povo do lado que vai falar um monte. Manda merda. Manda merda. Era a voz da consciência. Né? Manda merda. A consciência era a Isa aqui do lado. No sentido seguinte, se não vai juntar, se não vai agregar, velho, tchau. Quem não ajunta, espalha. Quem não ajunta, espalha. Tem mais gente torcendo contra do que a favor. Acredita em você. Então, Paulo, para poder resumir, né? A pergunta do Paulo. Paulo, acredita em você, seja qual for o seu segmento, acredita. Vai dar certo. Tenha isso, vai dar certo. Como? Você vai dar um jeito. Você vai criar o caminho. Eu não tinha um caminho para poder fazer o partido da... Não, Matheus, vai entre a direita, entre a esquerda, vai reto. Não tinha. A gente vai criando. Sistema. Tinha um caminho? Não tinha manual, não. Não existia. Tinha. Nem inscrição E no estadual, né? E no início eu não tinha nem sócios. Nem gente Tem pra outro, carregar, tem outro detalhe também. Se você não tem sócio, não tem ninguém para falar, cara, vai, faz, não tem nenhum apoio, bota o joelho no chão, fala para Deus, o meu objetivo é esse. Se for da sua vontade, Vai se acontecer. for o seu projeto, eu vou vencer, porque é você que está no comando. E acabou. Não escuta mais ninguém. Milhões vão chegar para te deixar para baixo, falar que você é um louco, um sonhador solitário. Não olhe para os lados. Somente acredite e sinta aquilo que Deus tem na mensagem do seu coração. Porque se você ouvir, se você realmente fechar seus olhos e pedir para Deus, pode desenhar o projeto que Ele te dá nos mínimos detalhes. E eu sou prova viva disso. Mais uma observação, Pedro. Eu ia abrir aspas, perdão. Oração e ação, né? Não adianta Oração e só ação. orar e Pronto. esperar Oração cair e do ação, céu. não é orar e ficar Esperar cair do deitado céu. também. Exatamente. Mexe o corpo aí, turma. Aqui é o testemunho. Quando eu comecei o Sistema 67 Prime, eu estava numa fase igual você, Matheus. Eu acho que a grande maioria. Eu estava fudido. Quebrado. Ferrado. Eu tinha uma bicicleta para andar também. Tinha? Eu tinha. Eu tava larguei a estrada, eu estava cansado, você não tem família, assim, tinha minha família, mas você não cria sua família, você não cria expectativas. Eu cheguei na estaca zero, assim, do lixo,
Eu tinha tido um relacionamento comprido e tal, e a mulher largou e não queria pegar junto. Eu na fossa. Eu falei, agora eu sou o cocô do cachorro mesmo, não tem jeito. E a família, esse aí não vai dar nada, isso aí é a ovelha negra da família. Botei o joelho no chão. Desenhei, falei, senhor, se for da sua vontade, esse projeto vai dar certo. E a minha família que está longe, a minha família, minha irmã, Vai se emocionar. meus irmãos estavam longe, estavam em Goiânia. Eu falei, se for da vontade, para eu saber que é o projeto do meu coração que o senhor está aprovando, o senhor vai trazer a minha família para trabalhar comigo. E está aqui, ó. Me tirou da estrada, né? Merece um abraço, né? Eu vi. Aí, ó. Veio pandemia, veio tudo, estamos aqui, gente. É assim. É loucura, gente. Deus, Deus ele não é- brinca mesmo, Vocês não. acreditaram um no outro. Deus né? é um menino, Sempre. eu costumo falar carinhosamente que Deus é um menino sapeca. Se você souber pedir e escutar, gente, ele te escuta de uma forma tão carinhosa que ele atende nos pequenos detalhes, nos suaves detalhes. E está aqui a família, o projeto crescendo. Isso aqui é obra de Deus, isso aqui nós somos trabalhadores esforçados, mas isso aqui é um projeto de Deus. Sistema 67 Prime nasceu numa terra a qual Deus falou, vocês vão se estabelecer e eu vou honrá-los. Porque vocês, a sua família, nas piores situações ou nas melhores situações, vocês sempre clamaram e lembraram desse paizão aqui em cima. Eu acho que todo mundo aqui tem isso dentro de si. Mas, Pedro, você falar de si E a próprio, união, às né? vezes pode ser narcisismo, né? Então eu vou dizer um testemunho no sentido do que eu vi. Desde que eu conheci o Sistema 67, o Pedro, a galera, é isso aqui, velho. Pedro é esse cara aqui que vocês vão ver na câmera, é esse mesmo lá no bastidor. A Janaína, é aquele guri que tava comprando uma carninha pra poder ir pro condomínio jogar bola. E fizemos amizade. E não tem aqui aquele coisa de ego, aquela coisa de, não, eu sou maior. O Pedro, não. Eu vejo que Graças a eles, Deus. assim, a conversa deles bate muito bem. Até por isso tá dando certo, né? Com Até uma certeza. frase que o meu sogro me ensinou, né? É 1% inspiração e 99% transpiração. Tem a ideia? É um bar, é uma obra, é fazer vídeos, é vender carne, é a ideia? Fazer um podcast? A ideia é essa, é 1%, beleza. Muitas pessoas têm ideia, mas quem está disposto a 99%, ó, É, aí que está o segredo. é o diferencial, né? Não ter É a o pulo do gato, autossabotagem, né? Pulo do gato. Todos nós, né?